Bom, a gente falou aqui mais cedo, a gente falou ontem, na verdade, é um dado do começo da semana, sobre o ano de 2024, que talvez seja o ano mais quente do mundo, de todos os tempos, da história. Tem estudiosos que dizem que com certeza será, né? Da onde veio essa informação? Foi confirmada pelo Centro Europeu Copérnicos. Números. De janeiro a novembro desse ano, as temperaturas médias globais ficaram 0,72 graus Celsius. 0,72 graus Celsius acima da média. De 1991 a 2020. É um tempão, né? A gente está falando aí de, 30 anos. Vamos entender como é que se chega a esse número e quais são as previsões que a gente pode fazer para o ano que vem. Como é que a gente pode evitar... Bom, agora não dá mais, né? 24 já foi o ano mais quente. Como a gente pode evitar que isso se repita? A gente vai conversar agora com o diretor de políticas públicas para florestas e mudanças climáticas da Wildlife Conservation Society, Carlos Rittel. Bem-vindo. Olá, Fernando. Olá, Tatiana. É um prazer conversar com você. Muito Prazer obrigado pelo convite. todo nosso, Carlos. Eu dei aqui esse número, esse aumento de temperatura média no mundo em 30 anos. Elas ficaram 0,72 graus Celsius acima da média. Como é que isso é calculado, Carlos? Você tem várias estações de monitoramento, né, de temperatura em áreas preferivelmente isoladas, para que você não tenha efeito de urbanização. Então, vai se monitorando ao longo do ano e você chega a uma média do quanto que a temperatura observada ela representa e qual é a média ao longo do ano, né? Então, tem a média mensal. Todos os meses, a Copérnicos, né, o Instituto Copérnicos, eles produzem boletins mensais e trazem o comportamento da temperatura para o mês de novembro. Por exemplo, o mês de novembro de 2024, ele foi o segundo mais quente da história, só perde para o mês. O segundo novembro mais quente da história só perde para novembro do ano passado. Então, são dessa forma que se calcula e se monitora, mas assim como o Copérnicos, há outras instituições no mundo que fazem isso. Na COP29, por exemplo, a Organização Meteorológica Mundial, ela produz um relatório do estado do clima no mundo e lançou na COP29, demonstrando outros dados preocupantes e indicando também que a possibilidade de 2024 ser ainda mais quente que 2023 era enorme. E, além disso, que essa última década toda, de 2015 a 2024, ela já é a década mais quente já registrada desde que a gente tem os primeiros registros de temperatura históricos, né? Bom, novembro foi emblemático, né? Novembro de 2024, como você disse, foi o 16º mês em um período de 17 meses em que a temperatura média global da superfície do ar superou 1,5 graus de diferença em relação aos níveis pré-industriais. Ficou acima, portanto. Exatamente. Pode explicar melhor o que isso significa? Significa uma quantidade de energia absurda na superfície da Terra, armazenada em função da camada crescente, cada vez mais espessa de gás de efeito estufa. Então, o Sol incide sobre a Terra. Se a gente tivesse o gás de efeito estufa sem esse aumento de concentração, haveria uma dispersão de parte do calor para a atmosfera. Então, parte desse calor está sendo armazenado, retido na nossa atmosfera e provocando esse aquecimento. 1,5 grau, esse 1,5 grau ele é emblemático, porque dentro dos objetivos de longo prazo do Acordo de Paris, estão a estabilização da temperatura da Terra, bem abaixo dos 2 graus Celsius em relação a essa média pré-revolução industrial e, se possível, fazendo todos os esforços para que o limite seja de 1,5 grau. E por que 1,5 grau? Porque o aumento com 1,5 grau a gente já vê uma série de consequências acontecendo ao nosso redor. A gente teve as enchentes do sul do Brasil, a gente teve a seca por segundo ano consecutivo na Amazônia, a gente tem agora chuvas afetando a população de várias cidades no estado de Santa Catarina. Durante a COP29, a gente teve 4 furacões ao mesmo tempo rumando em direção às Filipinas
né? Então, esses eventos estão acontecendo com esse nível de aumento de temperatura já observado. Se isso se sustenta ao longo do tempo, se a gente passa por mais de uma década com esse limite de 1,5 graus e continua aumentando as concentrações de gases de efeito estufa, isso significa que a gente não só está jogando as nossas possibilidades de atingir os objetivos do Acordo de Paris fora, como a gente está impondo um risco para todos nós, para toda a sociedade, especialmente as populações mais vulneráveis em países que não têm nenhuma responsabilidade sobre o problema, a conviverem com um clima cada vez mais hostil, custando vidas, com impactos econômicos cada vez mais severos, né, impactando a produção agrícola e de pequenos produtores nesses países, então todos os seus meios de subsistência, tornando acesso à água mais difícil, à água potável mais difícil, ajudando na disseminação de doenças. Então são todas as consequências que a gente observa no Brasil e a gente observa em todo mundo e que podem ficar ainda mais graves. Falando do nosso quintal aqui, Carlos, bom, a gente já tem visto eventos extremos impactando a nossa realidade, né? A gente teve, em maio, as enchentes no Rio Grande do Sul. Na semana passada, voltou a encher, alguns bairros voltaram a encher, porque, enfim, choveu bastante também. O que reflexos a gente já vê e a gente vai passar a ver com mais frequência no nosso país? Desde esses eventos grandes que têm impactos e que provocam, né, entre mortos e desaparecidos, são mais de 200 pessoas só no sul do Brasil, eventos como as secas da Amazônia em 2 anos consecutivos. Eu morei por 14 anos na Amazônia, nunca vi isso, e a população de lá também nunca viu isso acontecer com a tamanha gravidade. A disseminação de doenças. A gente tem o clima afeta vetores de doenças como dengue, zika, chikungunya, malária, febre amarela, as doenças gastroentéricas associadas ou à falta de água potável, ou por secas, ou excesso de chuvas, que também contaminam as fontes de água consumidas pelas pessoas, e as doenças gastroentéricas, elas se multiplicam. Esse ano o Brasil teve pelo menos umas 10 ondas de calor. Ondas de calor significam temperaturas bastante acima da média por bastante tempo, ou por vários dias. Isso tem um impacto muito significativo, principalmente nos bebês mais novos e na população mais idosa. Então, isso tem impactos para a sua saúde, tem impactos para incidência de problemas cardíacos mais graves. Queimadas. E, além disso, Desculpa. as queimadas... Não, só para concluir, o preço do feijão na feira. Aí no Brasil, discute-se muito, entre outras coisas, né, o preço do azeite. Por que o azeite está tão caro? Está caro porque houve uma seca muito severa aqui na Europa, onde eu resido. Moro na Alemanha, teve uma seca severa que afetou a produção de azeitonas, e isso fez com que eu aumentasse o preço do produto para exportação. Boa parte do azeite produzido no Brasil, apesar do Brasil ter produção de azeite, ela é importada. Então, isso impacta, assim como impacta o preço do feijão, o preço do arroz, o preço dos nossos alimentos. Então, e da mesma forma, né, quando a gente tem chuvas severas, a gente teve vários eventos extremos em uma cidade como São Paulo esse ano, a gente tem perda de energia, queda de árvores sobre cabos, fios, e afetando a vida de todos de uma maneira muito, muito drástica. Aí sim, prejuízos bastante individuais, né? Aí sim a gente consegue sentir como é que isso tudo, que parece tão etéreo sobre o que a gente está falando aqui, influencia diretamente no nosso dia a dia, né, Carlos? Na nossa vida. Exatamente, isso. O mais importante da gente estar discutindo o que significa mais um ano de recorde do aquecimento global é exatamente o efeito para a vida das pessoas, para o nosso dia a dia, de que forma a nossa qualidade de vida está sendo afetada, de que forma que a economia das famílias está sendo afetada, e principalmente de que forma a gente está aumentando o risco à vida de pessoas, né, que população pobre, população de baixa renda vive em áreas de risco ainda, né? E com esses eventos que teremos acontecendo, entre eles eventos de chuva e com efeitos como deslizamento de terra, podendo impactar de maneira muito, muito grave cada vez mais. Carlos, vou pegar o exemplo do Pará. Neste momento, o Pará está em chamas e é dezembro.
Segundo o INPE, o fogo começou lá no estado em julho e desde então permanece bem acima da média histórica mensal registrada desde 1998. Eu queria te ouvir sobre isso, só que é o seguinte, a gente está há um ano da Conferência Mundial do Clima, que será realizada na capital, em Belém, e saber os desafios que as autoridades têm. Vai parar de queimar até lá? Para mudar esse cenário até lá. A queimada em floresta úmida ela acontece por ação humana. Então, a gente está falando de floresta tropical úmida da Amazônia, ela não queima à toa, não é um raio que caiu e provocou um incêndio deliberado, é por ação humana. Em anos mais secos, como a gente teve nesses 2 últimos, a ação humana ela tem um impacto maior, o fogo se alastra por áreas maiores, mas foi provocado por ação humana. E esse fogo é ilegal. Você teve, inclusive, a moratória do fogo assinada pelo governo federal e as ações de combate, então, ao crime ambiental, elas têm que se intensificar. Então, as queimadas, elas são um meio para você desmatar áreas, quando são áreas públicas, inclusive para promover possibilidade de invasão. Queima-se a floresta, jogam-se sementes de capim, depois trazem algumas cabeças de gado e aquilo dá uma aparência de posse. E existe um mercado bilionário de terra pública invadida ilegalmente, inclusive toda vez que a gente vê discussões sobre legalização de grilagem de terras, é sobre isso que a gente está falando. Então, esse combate tem que ser muito severo, tem que ser severo por parte do governo federal, e a gente viu a queda na taxa de desmatamento nesses 2 últimos anos, como efeito das ações de comando e controle do governo federal, mas os governos dos estados também têm uma responsabilidade muito grande de combater o desmatamento e o crime ambiental nas suas áreas, né? Então, isso é muito importante. Nesse ano, né, a estação chuvosa na Amazônia, ela, em tese, ela começa em novembro. A gente já deveria estar vendo mais chuvas, né, mas esse é um dos efeitos. A combinação de mudanças climáticas com o desmatamento ilegal e a criminalidade é a tempestade, entre aspas, perfeita para tornar a vida de quem mora nas cidades da Amazônia terrível, né? Eu morei, como eu disse, por 14 anos na Amazônia e nunca vi situações como essa, mas convivi com períodos em que havia muitos incêndios e a qualidade do ar fica insuportável. Agora está muito pior, né? E a vida de ribeirinhos, de comunidades, de populações inteiras que vivem na Amazônia. As escolas param, as crianças vão para a escola através dos rios, em canoas, em pequenos barcos para chegar às escolas. As escolas param. O preço dos alimentos que chega no interior da Amazônia explode, muito mais alto, dispara, fica muito mais alto. Então a vida das pessoas que já é desafiadora fica muito mais difícil. Então a gente tem que mostrar esse compromisso de todas as instâncias do governo federal, governos estaduais, e parar de querer mudar a legislação ambiental no Congresso Nacional, um enfraquecimento de legislação e toda essa mensagem de que o crime compensa e que a gente vai anistiar a grilagem, a gente vai anistiar a invasão de terra pública, a gente vai anistiar as multas ambientais, isso dá sempre uma mensagem de que o crime compensa, quem está lucrando com a destruição vai continuar fazendo. A gente tem que parar com isso e todas as propostas de lei para enfraquecimento da legislação ambiental, você tem que parar, assim como aquelas que impactam os direitos de povos indígenas. A gente viu poucos dias estudos mostrando que a produção agrícola nacional depende da chuva que é produzida nas florestas dentro de terras indígenas. Bom, quero pegar esse número a partir do qual a gente começou a conversar e colar ele, Carlos, no que está acontecendo hoje no mundo. A gente está vindo de uma reunião de COP, né? O Fernando citou COP30 em Belém. Espero que o Pará já esteja com uma situação normal, que não é essa que a gente tem visto, de queimadas. Mas a gente acabou de sair da COP29 no Azerbaijão, com vários negociadores um pouco decepcionados, eu acho, porque não se chegou exatamente onde se precisava diante da emergência global, né? Que balanço é possível fazer dessa edição? E principalmente no que diz respeito a dinheiro, ao financiamento que países desenvolvidos devem fazer aos países em desenvolvimento para ação ou ações, políticas públicas que estejam relacionadas com o clima. Bom, eu fui para Baku, eu estive no Azerbaijão na COP29 e assim, a decepção é em função não só da escala do recurso, então a promessa é de mobilização de 300 bilhões de dólares, mas de onde vem esse recurso. Boa parte do recurso
oferecida por países desenvolvidos a países em desenvolvimento para a sua ação climática, ou seja, para eles se desenvolverem sem aumentar suas emissões ou se adaptarem a um clima cada vez mais hostil, elas vieram na forma de empréstimos, ou seja, países em desenvolvimento, pobres, com pouca capacidade de ação, se endividando para lidar com o problema que eles não criaram. Então, a decepção em relação à decisão da COP29... Desculpa, isso é indecente, hein, Carlos? Para usar uma palavra que a gente pode falar no rádio, hein? É indecente e contra as próprias regras, né? Você tem que cumprir as regras do Acordo de Paris, assim como da própria Convenção de Clima, que prevêem que os países desenvolvidos têm que apoiar de uma maneira proporcional, de uma maneira adequada, os países em desenvolvimento, especialmente os mais pobres e mais vulneráveis, nessas ações. Quando a gente fala de financiamento climático, não é algo que vise beneficiar países como o Brasil, principalmente os países, por exemplo, do Chifre da África, que convivem com situação de seca extrema quase que constantemente. Então, cabe agora, né, assim, apesar da gente ter saído com bastante decepção, existe um plano de trabalho previsto de Baku a Belém, com participação da presidência da COP29 e da presidência da COP30, portanto, o Brasil, para construir uma estratégia de mobilização de recursos que saia desses 300 bi e chegue na escala projetada de 1 bilhão e 300 milhões de dólares por ano. Então, esses recursos... Então, parte desse recurso teria que vir, claro, na forma de doações. A ajuda que o regime internacional das Nações Unidas ele obriga os países desenvolvidos a oferecer. Isso, exato, porque os países que são desenvolvidos se desenvolveram, né, com base em emissões altas de carbono históricas. Às custas do fim do mundo. Às custas de todos nós, né? Então, o regime é baseado nesse equilíbrio, né? Então, as decisões são tomadas por consenso e eu acho que a presidência do Brasil acaba assumindo uma responsabilidade ainda maior do que seria de qualquer presidência na COP, porque tem que tirar do papel, não só tirar do papel, como tem que melhorar o número de financiamento climático que saíram do Azerbaijão muito baixos, muito ruins e sem clareza o que é doação, o que é empréstimo. Só para citar um exemplo. Perfeito. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse trajeto que vai ser COP29, COP30 no Brasil e o que deve ser de diferente, como viabilizar esses pontos que você citou, Carlos? Olha, a presidência da COP, né, a gente, quando olha para o Brasil na presidência da COP, são dois Brasis, né? Então, o Brasil, líder do processo, que tem que facilitar conversas entre os países e a convergência nas decisões de forma que elas sejam as mais ambiciosas do mundo, e tem um país que deve servir de modelo, né, pela redução do desmatamento e por outras ações. A gente tem que enfrentar nossas contradições, por exemplo, em relação a abrir novas frentes de petróleo no Brasil, no pré-sal, na Foz do Amazonas, faz sentido ou não. Mas na facilitação, na mediação, o Brasil tem um corpo muito experiente de diplomatas e de agentes públicos, representantes de diferentes ministérios, que ajudaram a que Baku não fosse, digamos, menos ruim do que poderia ser sem o engajamento dessas pessoas, né? Então, o Brasil foi um dos facilitadores escolhidos pela presidência da COP29 no Azerbaijão para ajudar nas conversas finais entre os países para que se chegassem a acordos. E o Brasil está ciente dessa responsabilidade. Essa responsabilidade, embora o Brasil só assuma a presidência da COP em Belém, né, já no final do ano que vem, tem uma responsabilidade durante todo o ano. A realização de uma COP no Brasil ela tem uma natureza completamente diferente de uma no Azerbaijão. É um país cujo presidente foi eleito prometendo ser um líder na ação climática, na ação ambiental, que nomeou a ministra Marina Silva como ministra de Meio Ambiente, a ministra Sônia Guajajara como ministra de povos indígenas. Então tem muito a mostrar. Então, pela experiência, pelo papel que o Brasil teve historicamente, a Convenção de Clima da ONU, junto com a Convenção de Biodiversidade, Convenção de Combate à Desertificação, são alguns dos acordos que nasceram no Brasil, em 92. Né? Então, a COP de Clima vai ser realizada pela primeira vez no Brasil,
mas está voltando para casa. E o Brasil é visto como um desses líderes de ação climática onde se depositam bastante esperanças, tanto pela facilitação de acordos-chave. Ano que vem, todos os países têm que atualizar suas metas de clima. Essas metas têm que ser, então, alinhadas àqueles objetivos do Acordo de Paris. Ou seja, a gente precisa de cortes muito mais profundos nas emissões de todos os países desenvolvidos em desenvolvimento. A gente tem que lembrar que no ano que vem a gente não tem os Estados Unidos de novo na mesa. O senhor Talvez já esteja conta ainda com no isso, papel. Carlos? Você já conta com isso? É anunciada É, a saída dos Estados Unidos, e é é. claro que a mudança de rumo, assim, legalmente, o presidente Trump, se ele quiser sair do Acordo de Paris, ele tem que mandar uma carta para o secretariado da Convenção de Clima e demora um ano para ter efeito. Então Mas a gente seria só sabe no que ele início não de vai fazer 2026. isso, ele só vai gritar por aí que saiu e acabou, né? E vai querer, ele vai querer fazer muita coisa na parte de combustíveis fósseis, como ele tentou fazer no primeiro mandato, ressuscitar a indústria do carvão. Ele não conseguiu. Tem algumas coisas que estão acontecendo na área de energia renovável nos Estados Unidos, né, abrindo um parênteses grande aqui, que estão gerando lucros e retornos para empresas em países governados por governadores republicanos. Então, inclusive, em toda a promessa de reverter as ações da gestão Biden em relação à regulação de emissões ou incentivo a energias renováveis, alguns governadores republicanos já estão dizendo, calma, não é bem assim. Porque está sendo bom A para os gente estados está deles. sendo bom, está sendo para a economia dos estados, né? Até estados onde você tem, né, estados bastante dependentes de combustíveis fósseis, como o Texas, você tem a entrada de mais fontes de energia renovável na matriz elétrica do que de fontes fósseis nos últimos anos. Isso é porque as empresas estão lucrando, porque está ficando mais barato gerar energia de fontes como sol, vento, né? Quem Entre outras poderia fontes imaginar, né, renováveis. Carlos, que seria mais barato gerar energia a partir do sol, do vento, né? Se alguém Exato, a tivesse gente avisado não. isso antes, né? Pois é, e assim, toda e qualquer projeção que se fez sobre queda de preços, por exemplo, da geração de energia solar no mundo, elas caíram por terra porque a velocidade com que os preços caíram e que essa energia se tornou mais competitiva foi muito maior do que qualquer projeção feita nos últimos 20 anos. A Nesse cada 5 anos a sentido, gente se surpreende. Nesse sentido, quando a gente fala de energias renováveis, esse também é um elemento importante do acordo recém-firmado entre Mercosul e União Europeia, né? Sim, De tem a energia. parte, inclusive, né, tem uma parte de bioenergia prevista ali, né, que é do interesse de setores no Brasil, como o setor de produção de cana-de-açúcar, né, que Sim. é importante para a produção de açúcar, mas também para a produção de etanol. E é um setor que tem feito esforços enormes para assegurar que a União Europeia não regule as importações de etanol de forma a eliminar progressivamente a participação do etanol, porque aqui na Europa existe um desenvolvimento muito rápido, entre outros, da indústria e do mercado de carros elétricos, né? Uhum. Então, essa toda uma parte de discussão. É claro que eu estudei o acordo por um ano entre 2019, entre 2020 e 2021, e a gente, para entender bem o acordo, a gente precisa ver todos os documentos, né, as consequências do acordo. Esses documentos eles ainda não foram tornados públicos para saber quais as novidades em Sim, relação ao sim. que foi assinado em 2019. Não era nem a minha pretensão de fazer essa pergunta, só me ocorreu Não, porque me imagina. lembrei que esse é um elemento importante desse acordo e que pode, pensando a partir daqui, o que a gente pode vislumbrar no que diz respeito à energia limpa a partir desse acordo, né? De uma maneira bem geral, diante do fim do mundo, né? Diante de perspectivas não boas em relação ao meio ambiente. Quer falar dos rios? Toda vez que a gente fala aqui com um especialista, a gente sempre lembra de várias conversas que tivemos com o Carlos Nobre e ele falando sobre a importância dos rios voadores. Então, sempre que a gente tem a oportunidade, a gente atualiza a situação dos rios voadores, que são aquelas correntes de umidade levadas pelo ar na Amazônia. E também um outro assunto é o ponto de não retorno da Amazônia, ou seja, quando a floresta não consegue mais se refazer. Você pode explicar o que são esses cenários e em que momento nós estamos? Rios voadores, assim, de uma maneira muito simples, assim, o volume de água que a floresta bombeia para a atmosfera, em forma de evaporação e transpiração,
floresta transpira, ele é maior do que o volume de água diário que o Rio Amazonas despeja no Oceano Atlântico. Então, por isso que a gente chama de rios voadores. Então, essa massa de umidade, ela se desloca com os ventos que vêm dos oceanos e batem nos Andes, se dispersam, parte para o norte da América do Sul e parte para o sul, para o centro-sul do Brasil. Então, são importantíssimos para a produção agrícola do centro-sul do Brasil. Com o desmatamento em cenários como o desse ano, a gente perde essa massa de umidade circulando, vindo da Amazônia e caindo sobre o centro do Brasil, o sul e sudeste, né? Então, o que a gente observa agora, e os cientistas, como Carlos Nobre vem dizendo há bastante tempo, é que se a gente atinge determinados níveis de desmatamento na Amazônia, e isso combinado a um cenário de mudanças climáticas pode levar a uma transformação completa da floresta para ela se tornar uma floresta com menos diversidade e com uma estrutura bem menor, assim, a estrutura do que seria uma savana. Então, a gente fala de savanização da Amazônia, significa floresta amazônica ficar mais parecida com florestas do Cerrado, onde você tem menos árvores menores, e com uma diversidade muito menor. E todo esse serviço ambiental dessa umidade que é jogada na atmosfera, ele se quebra. Então, vai ter um efeito drástico para a nossa própria capacidade de produção agrícola, né? Então, o desmatar achando que vai ser possível produzir, sempre isso não está acontecendo. A gente tem quebra de safras em determinados anos, a gente vai ter quebra de safra na cana-de-açúcar esse ano no centro-sul do Brasil, né, no sudeste, no estado de São Paulo, em função do clima mais extremo, mais seco e das queimadas. Então, são um cenário assim, a gente não está falando só... A gente está falando primeiro de milhões de pessoas que vivem na Amazônia que estão sendo diretamente afetadas por isso, né? Então, a gente teve muitas cidades, qualidade do ar a pior do mundo, em cidades da Amazônia, em função das queimadas, né? Então, muito mais poluído do que das cidades mais poluídas do mundo. E além de todos os outros efeitos. Mas, além disso, e além do efeito para o meio ambiente, para a perda de biodiversidade, tem esse efeito econômico que a gente completamente subestima quando não ignora, né? Então, o agronegócio é completamente dependente de um ambiente saudável, das florestas. Sem floresta não tem água. Não tem água nos rios são assoreados e a gente não tem essa umidade importante para chover nas nossas lavouras. Não consigo compreender como é que um setor que depende disso não age com tudo que pode para continuar existindo, né? Para se manter, para preservar o meio ambiente aonde atua, né? Do que depende para continuar existindo. Mas a gente vai... Eu chego lá, Carlos, eu ainda vou compreender isso aí em conversas como essa que a gente tem aqui no Estúdio CBN, com Carlos Rittel, que é diretor de políticas públicas para florestas e mudanças climáticas da Wildlife Conservation Society, conversando conosco hoje aqui no Estúdio CBN. Obrigada, Carlos, mais uma vez por atender nosso chamado. Obrigado pela conversa, pela entrevista. Venha sempre. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Conversar com você.